assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O Ser Negro. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato diz que era época de carnaval. E a cidade dele é conhecida na região pelos blocos de carnaval, pelas escolas de samba, pelas festividades aí da hora no carnaval. Diz que tava muito calor, pra variar, né? E é calor essa época, e tava muito quente, e como de costume ele tava louco pra se divertir na praça, ir pra praça pra festar. Só que nessa noite ele acabou não saindo pra festa. E diz que ele não se lembra muito bem o motivo, mas ele ficou em casa. E ele diz que o que ele vai narrar aqui pode deixar muitas dúvidas em descrentes. Mas ele afirma que isso aconteceu mesmo com ele e até hoje ele fica aterrorizado de lembrar. Como ele perdeu o interesse de sair aquela noite, ele ficou em casa mesmo, curtindo com a família ali. E passado algum tempo, foram todos dormir. Na época, eles estavam morando num prédio que tinha 3 andares. E cada andar possuía 4 apartamentos. 2 na frente e 2 atrás. E eles estavam morando num apartamento na parte de trás do prédio. E nos fundos desse prédio havia um terreno. Não era um terreno baldio, mas estava cheio de mato. E era um mato alto, mais ou menos 1 metro de altura tinha ali aquele mato. Então naquela noite, lá pelas 3 da manhã, ele acordou com uma sensação estranha. E ouviu um barulho sinistro, como se um animal grande estivesse correndo ali pelo mato daquele terreno. Mas disse que não era um barulho passageiro. Era um barulho como se esse animal estivesse à espreita. Ele andava de um lado para o outro, sem parar, como se estivesse esperando para atacar, sei lá. Ele ficou intrigado com esse pressentimento, essa sensação estranha, essa sensação ruim e com esse barulho muito esquisito ali naquele terreno. E decidiu levantar e olhar. E foi até a janela do quarto dele, que ficava bem de frente para o terreno, que dava uma ampla visão ali do lugar. Quando ele deu de cara com aquela criatura, ele não acreditava no que os seus olhos viam ali. Um ser totalmente negro que, pelos cálculos dele, devia ter cerca de uns 2 metros de altura ou mais. Os olhos eram vermelhos, mas um vermelho sangue brilhante. Parecia que os olhos ardiam em fogo. Ele era enorme e sua forma parecia até que continha chifres, ou algo parecido. Ele era bem grande e robusto. A criatura realmente andava de um lado para o outro no capim. Quando percebeu que ele estava na janela, quando essa criatura percebeu que estava lá, parou abruptamente e virou olhar para ele parado como uma estátua. Como se fosse um predador preparando assim, esperando o momento certo para atacar a presa, sabe? Ele ficou parado olhando para ele, credo. Ele disse que estava arrepiado e aquela criatura imóvel lá olhando para ele. Tudo ficou num extremo silêncio e ele disse que conseguiu ouvir a batida do coração dele. Sentiu um arrepio que nunca tinha sentido antes na vida. Ele estava paralisado ali, não conseguia nem se mexer, nem gritar. Ele nem lembra, nem tem noção de quanto tempo ele ficou ali parado olhando para aquilo. Se foram alguns segundos, alguns minutos, não sabe. Mas diz que pareciam horas intermináveis. E em um certo momento ele conseguiu piscar. E como num passe de mágica, aquele ser sumiu. Ele ainda pôde ver o capim girar, como se houvesse ali um redemoinho de vento. Mexeu assim e parou, em segundos. Nesse momento ele correu até o quarto da mãe dele e pediu para que ela viesse e olhasse pela janela para ver o que ela via ali embaixo. Para ver se ela encontrava alguma coisa, sei lá, mas ela não viu nada. Naquela noite ele não conseguiu dormir mais. No dia seguinte ele foi até a casa da avó dele, que é cristã evangélica, que hoje já é falecida, e contou para ela tudinho o que aconteceu, tudo em detalhes, aquela experiência dele. Ele diz que lembra como se fosse hoje, a mãozinha surrada da avó dele passando pela Bíblia assim, e seu olhar cheio de amor e ternura que ficou olhando ali para ele por um longo tempo. Ele conta que a avó dele tinha revelações do Espírito Santo. Era fervorosa, orava todos os dias e tinha uma bela comunhão com Deus.
E o que ela revelou para ele, pelo menos para ele, ficou claro que o mundo espiritual existe e é real assim como o nosso mundo aqui. E ele pediu uma explicação sobre o ocorrido e a avó dele disse. Ela disse que o diabo possui uma legião de demônios e cada um possui uma função específica. E aquele vulto negro que estava cercando a casa dele era um demônio responsável pela coleta das almas das pessoas que morreriam naquela noite. E diz que o nome dele estava marcado para morrer aquela noite e que a alma dele seria levada ao inferno. E por isso Deus não permitiu que ele saísse aquela noite. E colocou ali seus anjos para que impedisse que ele saísse e que guardasse ele naquela noite. Por isso é que o demônio ficou rondando a casa sem conseguir entrar. E acabou indo embora, porque o nome dele diz que estava escrito no livro da vida e o demônio não poderia mexer com ele. O que será que teria acontecido se ele tivesse saído aquela noite? Vai saber. Talvez ele teria se metido em alguma encrenca que poderia levá-lo à morte, sei lá, e o que? Fica um demônio rondando para levar... Por que levar para o inferno? Porque... não sei... Mas ele jura que essa imagem, o que ele viu, foi real. Ele viu esse ser negro com olhos vermelhos à espreita ali embaixo, olhando fixamente para ele. Se era um demônio que ia levar a alma dele para o inferno e Deus não deixou ele sair e tal, isso que foi a revelação da avó dele. Não vou duvidar de nada, mas o que me deixa mais intrigada é dessas histórias de seres espirituais e na maioria das vezes malignos que estão soltos aí nessa época de carnaval. O que não é estranho, porque é uma época onde, né, tem muita libertinagem, né, mas putariazinha assim, às vezes, sei lá. Porque é uma época assim mais carnal, né? Carnaval, né? É uma coisa assim mais dos desejos da carne, você se espiritualiza bem pouco nessa época, você só quer festar, beber e, né? Então, não sei, eu acho que às vezes alguns seres se aproveitam muito disso, por isso que tem bastante relato nesse sentido. De qualquer forma, vocês curtam com responsabilidade aí o carnaval e cuidado com os seres aí que vocês podem ver pelas esquinas ao voltarem para casa de madrugada. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!